segundo anime da nossa lista é um dos animes de romance que mais me marcou, porque eu me identifiquei muito com o personagem principal deste anime, no caso o rapaz, não a menina. Então, o nome desse anime, talvez já tenhas ouvido, é Aorohide. Aorohide, pessoal, conta a história de uma jovem chamada Yoshioka Futaba. Futaba era uma jovem que é estudante, que ela praticamente odiava a maioria dos rapazes, com exceção de um, que é o nome Tanaka. Ela falava que os outros rapazes eram muito barulhentos, confusionistas e por aí fora. Por que ela achava que Tanaka era diferente? Tanaka, pessoal, era totalmente contrário do que os outros rapazes da sua escola mostravam ser. Tanaka era alguém muito calmo, muito quieto e tímido. Então, por esta razão, Futaba se apaixonou por Tanaka. E também Tanaka tinha um sentimento por Futaba. Só que eles dois nunca tinham revelado um para o outro. Mas um dia, Tanaka ganha coragem e convida Futaba para um festival. Depois dele ter convidado ele entra em sua sala. Mas acontece que um dos colegas de Tanaka fica a complicar muito a Futaba. E a Futaba, visto que já tinha um certo ódio por rapazes, ela diz em voz alta que ele é irritante e que odeia todos os homens. Mas Tanaka ouviu isso, infelizmente. Tanaka ouviu isso e ele deduziu que a Futaba odiasse todos, inclusive ela. Então, chegando no dia do encontro, Futaba foi no local marcado em um parque, mas Tanaka não apareceu. Então, Futaba pensando que o Tanaka estava a odiar ela por falar que ela odiava todos os homens. Ela queria se explicar no dia seguinte, só que ela encontra uma surpresa. Tanaka havia mudado de escola, ou seja, Tanaka havia sido transferido para uma outra escola. E eles não tiveram oportunidade de se explicar. Então se passaram 3 anos e Futaba nunca se apaixonou por outro homem. E ela, inclusive, mudou totalmente o seu ser. Ela fazia de tudo para que os homens não se apaixonavam por ela, ou não se apaixonassem por ela. Ela passou a ter hábito de comer muito, como se fosse um homem, porque normalmente que tem o hábito de comer muito são os homens. Ela comia demasiado e os homens ao seu redor falavam que ela era tudo menos feminina. Então ela não queria propositadamente que os homens se apaixonassem por ela. Mas também houve uma ocasião em que Futaba esbarra em um homem. Pois é, vocês já devem ter imaginado de quem se trata. Claramente, era o Tanaka, mas depois de 3 anos, quase que eles já não se reconheciam, mas ainda estavam na mesma escola. Então, houve uma coisa que também aconteceu com Tanaka, pessoal. Tanaka também mudou completamente o seu ser. Ele já não era aquela pessoa calma, muito quieta e tímida. Ele se tornou uma pessoa mais confiante de si e que não tinha medo de falar o que pensava. E inclusive, só para vocês terem noção o quanto Tanaka mudou, ele também mudou o seu nome, que agora se chamava Mabushi Kou. Então, ao desenrolar dessa história, vamos ver o que acontece com esses dois casais. Será que eles ainda têm o mesmo sentimento que sentiam quando se conheceram há 3 anos atrás? E essa nova personalidade de Kou, ou seja, Tanaka no passado, o que se deve a isso? Será que é por causa do que aconteceu há 3 anos atrás? Então, convido vocês também a assistirem essa breve história desses dois, que vai com certeza te marcar muito, tal como marcou a mim. Agora, vamos ao terceiro.